Já aconteceu com você a seguinte cena? Você está no estudo bíblico, está participando de uma igreja, numa residência, e aquela pessoa que está na liderança diz assim para você: abra a Bíblia no capítulo tal, no Velho Testamento. Oi? Como assim? Antigo, Novo Testamento? Que é isso? É no final? É no começo? Você já passou por essa cena? Já viu isso acontecendo? É constrangedor, não é? Então, isso já aconteceu comigo um dia. Por isso, fique conosco. Hoje nós vamos aprender a identificar Novo, Antigo Testamento, capítulos e versículos. Venha comigo! Eu sou a Cleo Peixoto, conselheira bíblica há mais de 25 anos, servindo na igreja local. Penso que a maioria de nós já se viu no embaraço de não conseguir identificar o Velho e o Novo Testamento, assim como dificuldades para identificar capítulos e versículos. Foi pensando em ajudar você que eu tive a ideia de produzir o conteúdo de hoje, como identificar o Novo e o Antigo Testamento, de modo bem simples, prático, funcional, capaz de fazer você não só compreender, como ler a Bíblia, com um nível de consciência e organização mental bem legal. E olha, eu quero falar uma coisa para você. Eu estou produzindo uma série com o seguinte tema: Conhecendo a Bíblia. Então, nós vamos trabalhar 5 estudos só sobre conhecendo a Bíblia. Hoje, nós estamos no 3º estudo. Vale a pena dar uma olhadinha na descrição no vídeo aqui embaixo, voltar e assistir o vídeo 1 e assistir o vídeo 2, porque tem informações bem básicas para que você possa acompanhar a sequência. Vai ser muito bom. E não se esqueça, compartilhe com seus amigos. E se você achou que esse conteúdo está ajudando, está sendo esclarecedor, faça o seu comentário, clica e ativa o sininho, porque assim, todas as vezes que eu produzir um conteúdo novo, você vai ter acesso a ele pelo próprio YouTube, que vai te avisar. Então, eu conto com você. Vamos expandir essa ajuda para quantas pessoas nós acharmos que seja necessário. Um abraço. Para identificar o que é o Antigo, o que é o Novo Testamento, que tal a gente começar exatamente pela palavra testamento? O que isso quer dizer? Qual o significado bíblico para a palavra testamento? Então vamos lá. A intenção de Deus ao criar o homem foi para que esse homem se relacionasse com ele de modo perfeito, com harmonia e com intimidade. Para isso, foi feito um acordo de acordo com Gênesis capítulo 2:15. Que acordo que é esse? É um pacto. E esse pacto é chamado pacto da obediência. Bom, vamos lá. Para você entender melhor. Por esse pacto, se o homem obedecesse a Deus, ele não morreria, nem fisicamente e tampouco eternamente. Isso nós estamos falando de modo espiritual. Para ser mais clara, se ele tivesse obedecido, o homem não iria para o inferno. Mas não foi o que aconteceu. O homem desobedeceu a Deus, quebrou o pacto da obediência e a morte passou a ser realidade para toda a criação, inclusive para o homem, ou seja, toda a humanidade foi afetada. Como
Como já expliquei nos vídeos anteriores, a Bíblia é a revelação de Deus de modo escrito, ou seja, é uma das formas pelas quais Deus escolheu para se revelar ao homem. Não deixe de ver o vídeo anterior que eu explico sobre isso, o que é a Bíblia. Ele vai ajudar muito na compreensão do que estamos falando agora. A partir do momento em que o homem se torna um pecador, ele perde toda a sua capacidade de compreender, de buscar, de salvar-se a si mesmo, inclusive de interpretar a própria Bíblia de modo perfeito, como foi intencionado por Deus no plano original. Por isso, Deus fez um testamento para o homem. Deus teve a iniciativa, usando vários processos, de fazer a palavra de Deus chegar até nós. E o resultado da revelação de Deus é que foi organizado um material chamado Bíblia. Desse modo, a revelação de Deus ao homem para levá-lo de volta para se relacionar com Deus foi estruturado em um belo testamento, ou seja, um documento fiel, autoritativo, inerrante e acessível ao homem. E é isso que é chamado testamento. O livro em questão completa e complementa os desígnios de Deus em dois momentos históricos e factuais. Vamos então ao primeiro momento. O primeiro momento é o chamado de Antigo Testamento. Além de descrever detalhes sobre a criação do universo, a queda do homem por conta do pacto da obediência, é registrado de forma bem clara a particularidade da aliança de Deus com o povo de Israel. E também está totalmente claro para que todas as pessoas que leiam vejam que esse pacto da aliança de Deus com Israel, ele se estende a todas as nações, inclusive para o Brasil. E tudo isso está escrito ali no Antigo Testamento. E por que chama Antigo Testamento? Exatamente porque ele é baseado na obediência às ordens de Deus. E tudo aconteceu antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Bom, então vamos compreender um pouquinho melhor como é que esse Antigo Testamento, esse documento, está organizado? Vamos lá? Ele está organizado em 39 livros, começando em Gênesis e vai até o livro de Malaquias. E ele também tem uma subdivisão bastante didática. Então, a primeira é chamada de Pentateuco ou Torá. É constituído por 12 livros. Começa em Gênesis e vai até Deuteronômio. Depois temos os livros históricos. São 12 livros. Começa em Josué e vai até Esther. Os livros proféticos, que são 5. Começa em Jó e termina em Cantares. Os profetas maiores são 5 livros, começando em Isaías e o último é o livro de Daniel. E os profetas menores, que começam em Oséias, vai até Malaquias e são organizados em 12 livros. Bom, o que é importante a gente saber também? O Antigo Testamento, esse documento, ele foi escrito na sua maioria na língua hebraica e alguns trechos de Daniel que foi escrito no dialeto aramaico. Então vamos fechar a ideia a respeito desse documento chamado Antigo Testamento. Ele é o registro da aliança de Deus com o povo de Israel, aliança essa que se estende a mim e a você nos nossos dias.
E o objetivo da aliança é restaurar a relação do homem com Deus, que foi quebrada lá em Adão e Eva. E vimos também que o Antigo Testamento é constituído por 39 livros, que relata desde a criação do homem, passando pelo pacto com Deus, com o homem através da obediência e apontando para o pacto da graça que está em Jesus Cristo. E por que ele é chamado de Antigo Testamento? Exatamente porque ele foi escrito antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ok? Isso é o que nós podemos entender a respeito do Antigo Testamento. Vamos agora para o Novo Testamento. Então, o que seria o Novo Testamento? É uma nova divisão? É um novo pensamento? Será que o primeiro projeto não deu certo? Então agora existe um segundo projeto? Não, não se trata de divisão entre Antigo e Novo Testamento. Pelo contrário, o Novo Testamento, ele leva esse nome exatamente porque ele confirma, porque ele completa, porque ele concretiza aquela aliança do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele fez apontamento durante todo o tempo para o Senhor Jesus Cristo. Agora, o Senhor Jesus Cristo veio e ele está entre a humanidade em carne e osso. A vinda de Cristo é que inaugura o Novo Testamento. Então, o que seria o Novo Testamento? É o registro da confirmação das promessas que foram feitas lá no Antigo Testamento. Elas estão registrando a chegada do Messias, estão registrando a segunda vinda do Messias, que vem exatamente para buscar a igreja, e é isso que vai ser inaugurado, é isso que vai ser contemplado, registrado no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento, ele registra plenamente o selo da nova aliança que está em Cristo Jesus. E por que ele é chamado de Novo Testamento? Exatamente porque Jesus Cristo foi o único ser humano e divino ao mesmo tempo que foi capaz de cumprir todas as ordens dadas por Deus. Então, ele cumpriu todas as ordens. E exatamente por ter cumprido esse pacto da obediência, como ele sendo homem, 100% homem, 100% Deus, e isso é registrado, essa novidade é registrada para que o homem, então, tenha acesso à liberdade e ao seu religamento com Deus em Cristo Jesus. O sangue de Jesus na cruz, ele purifica o homem do pecado. E o Novo Testamento, ele também está organizado didaticamente, assim como o Antigo Testamento, em 27 livros, que vai desde Mateus até Apocalipse. E esses livros, eles foram escritos por 9 autores. Esses 9 autores também eram de diferentes épocas, de diferentes contextos históricos, e demorou um período em torno de 50 anos para que ele fosse escrito. Mas para ser organizados como eles estão hoje, chegando à nossa mão, para que a gente possa ler como nós lemos, né? Toda essa divisão, capítulos, versículos, as próprias edições, levou um tempo total em torno de 350 anos. Então vamos finalizando. Como é que o Antigo Testamento também está organizado? Ele está organizado em 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João, e um livro histórico. Qual é o livro histórico que nós temos no Novo Testamento? É o livro de Atos. Esse é o livro histórico. E tem também 21 cartas, que começam em Romanos e vai até Judas. E o livro da Revelação, que é o último livro da Bíblia, que é chamado o livro de Apocalipse. Vamos então agora fechar a ideia, organizar esse pensamento? Bom, a Bíblia, ela não está dividida
em Antigo e Novo Testamento. Pelo contrário, o Antigo e o Novo Testamento, eles se completam, eles se confirmam, eles se complementam em um único livro que é chamado de Bíblia. Isso é muito importante ficar claro para nós. E ele é chamado de testamento a parte de Deus que trata do pacto com o homem, o pacto da obediência e o pacto da graça que aponta para o Senhor Jesus Cristo. E o Novo Testamento é o testamento, o documento que registra fielmente o cumprimento da aliança que Deus fez com Israel e com todas as nações, inclusive nós, de enviar, de trazer o Senhor Jesus Cristo para que então nós fôssemos religados com Deus, porque somente Ele foi capaz de cumprir os decretos e a vontade de Deus. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, que tenham esclarecido um pouco mais a respeito do que é o Antigo, do que é o Novo Testamento. Se você está achando interessante esse conteúdo e você conhece pessoas que precisam saber a respeito dessas noções básicas que nós estamos trabalhando, compartilha com seus amigos, compartilha com os seus irmãos, compartilha com quem você conhece. E se está sendo importante para você, faça a sua inscrição no canal, ative o sininho para você receber os novos conteúdos que nós vamos estar produzindo. E por falar em novos conteúdos, se você tem às vezes interesse ou se você está passando por uma dificuldade, por um problema, volta lá no nosso primeiro vídeo, vê qual é o objetivo, qual é a proposta do canal Conselhos da Cleo e deixe aqui nos comentários qual é o assunto que você gostaria que fosse tratado para dar para você respostas bíblicas, soluções bíblicas a respeito de alguma dor da alma, algum conflito, alguma dificuldade que você esteja enfrentando nesse momento. Então, eu conto também com a sua ajuda. E olha, o próximo vídeo, os 2 últimos vídeos que complementa a série 1, vai ser muito legal. Por quê? Porque eu vou passar para vocês uma forma didática, dividido em 2 partes, de você poder abrir a Bíblia, você poder ler a Bíblia, você poder saber como é que faz, como é que você identifica capítulo, como é que você identifica os versículos, como que você faz esses estudos, desde como você, a postura de sentar, até como você aplica isso na sua vida. Então, os próximos vídeos nós estaremos falando sobre essa prática, já seria uma parte mais prática para você. Não perca! Espero você comigo.